Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou o Jonas e a gente está aqui mais uma vez para um podcast aí do Sistema Íris. E hoje é uma data especial. Esse é o mês de maio agora, é o mês de aniversário do Sistema Íris, onde a gente completa 28 anos. Então temos várias coisas para celebrar aí e a gente gostaria de trazer para vocês um pouco da nossa história, dos desafios, dos perrengues, das novidades que estão por vir aí. Nada mais justo e talvez mais correto do que trazer quem trouxe esse sonho à realidade, que é o nosso diretor, Ronald. Ronald, bem-vindo. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito legal estar aqui. Vamos dizer que é um prazer estar aqui. É muito legal, é legal essa questão do podcast, porque a gente começou a encontrar uma nova maneira de se aproximar dos nossos clientes. Sim. Né? Esses dias recebi uma ligação tal, de um prospect que falou para mim, então tô falando com o pai da criança, pô, cara, assisto teus vídeos, ficou muito legal, tal. Isso é impressionante, a tecnologia facilitando a gente ter um contato mais próximo com o nosso cliente, né, de uma maneira diferenciada ainda, mas que era uma coisa que a gente tinha 28 anos atrás. Ninguém nasceu grandinho, isso aqui começou bem pequenininho, né? Lá em Curitiba, numa salinha de 2x2, né? Devagarzinho a gente foi conquistando o mercado e a gente visitava, né? Eu principalmente visitava os clientes, os primeiros clientes, eu visitava pessoalmente, eu acompanhava a operação, então você tinha um relacionamento muito mais próximo com, né, todo mundo. Eu sinto falta disso, porque à medida que você cresce, você já não consegue dar atenção a todos, você não consegue ficar viajando no Brasil. Eu tenho o sonho de fazer um roadshow, pegar e vou ficar um mês fora, rodando, visitando empresa, fazendo alguma coisa assim para agenda do conversar. Mensal. Exatamente. Campina Grande, não sei onde. Não vou fazer show, mas a ideia nem palestra, a ideia é sentar, como nós estamos fazendo aqui, Jonas. Muitas vezes você conversando com as pessoas, você descobre que eles têm uma genialidade fantástica, resolveram um problema de operação lá no Pará, que aqui no Paraná ninguém está conseguindo resolver ainda. E vice-versa, entendeu? O cara teve uma ideia de negócio diferenciada, que ele está tendo sucesso que aqui ninguém teve. Ou também vice-versa. Então, quando a gente troca essas experiências, é muito legal. Os nossos clientes vão em feira, mas não conversam entre si. Né? Então, eu acabo virando o porta-voz. Não, tipo... Cara, fulano lá, tem um cliente lá em tal lugar, ele fez isso e deu certo. Você não quer tentar? Não é só sobre o uso do sistema, não é só sobre te vender uma plataforma. É ajudar você a operacionalizar um negócio. Legal. Vindo para cá, eu pensei muito sobre isso, tecnologia, né? Hoje a gente está aqui com papel, conversando, coisas que não são tão tecnológicas assim, mas que ainda assim são muito úteis e talvez necessárias. A gente está entrando cada vez num mercado aí que é inteligência artificial, eu falo com bots, eu falo com robôs, e eu não tenho essa proximidade, né, que a gente está tendo aqui. E essa iniciativa dos podcasts vem justamente para isso, né? As pessoas notarem que existe o Ronald, existe o Jonas, existe a equipe, isso, né? Existem as pessoas que estão fazendo, são pessoas, né? Nós somos pessoas mesmo, e que estamos abertos, né? Raciocinamos, acertamos, erramos, mas a gente está aqui para esse tipo de coisa. Eu 28 anos, eu tinha 9 anos então, quando o sistema Íris começou a surgir. Eu não fazia ideia de tecnologia nem nada, eu estou na empresa, vão fazer 3 anos aí, né? Ronald, eu queria que você nos contasse como que foi o surgimento disso. Eu sei que tem uma história bem interessante de sistemas, surgiu o desafio, na realidade sim. Eu sou formado bacharel em processamento de dados, aqui pelo EPG de Ponta Grossa, e sempre lidei com tecnologia, dei aula, SPEI, dei aula em Cavell, minha vida era tecnologia. E durante um tempo eu fui gerencial operacional de uma empresa de segurança e estava começando esse processo de segurança eletrônica, literalmente. Os primeiros alarmes, Jonas, não tinham nem transmissão, era a sirene, um monte de chavezinho, um fiozinho ligava um sensor magnético, se você abrisse a janela, o magnético saía e causava o curto que dava o disparo na sirene. Isso era para ver se estava entrando alguém na caverna, isso, então. Se tinha alguém entrando na caverna. Mais ou menos isso, tá? Se tinha um dinossauro lá fora, né? Tá? O dinossauro de guarda, é o Rex. É o Rex. E aí, o que aconteceu? A empresa que eu estava começou a
a trabalhar com isso, começou a pesquisar sobre isso, né? Vamos entrar nesse mercado e tal. E aí começam a aparecer, e vamos aproveitar, já vamos começar agora assim, aproveitar esse vídeo para agradecer muitas pessoas que fizeram parte da nossa história em 28 anos, né? Nada se constrói sozinho, né? Sim, nada se constrói sozinho, né? E aí, era o começo da internet ainda, eu comecei a pesquisar alguma coisa para ver como é que a gente entraria. Nossa senhora, uma receptora de alarme por linha telefônica custava uma fortuna, mas era uma fortuna. E aí nós achamos lá uma plaquetinha da MCDI, do Canadá, representada aqui no Brasil, né, os gaúchos lá, e a placa espetava no computador e virava uma receptora de alarme por linha telefônica. 2 linhas, tá? Era uma novidade. Bom, entramos em contato, conseguimos mandamos a máquina, mandamos uma máquina um PC para o Rio Grande do Sul, para os caras instalarem lá, tal, né, certo? E vieram com a máquina, começamos a fazer o monitoramento, o software era em DOS, né? Era canadense traduzido para o português, né? E show de bola. Atendia, começamos aí a entrar. Daí começa a ver marca de central, como é que faz para ligação telefônica, começa a mexer com isso. De repente cruza o nosso caminho, porque você tem concorrentes nessa área, mas você também tem amigos, né? Então dentro das empresas de segurança acontece muito isso, todo mundo se conhece. Alguns se dão, outros não, né? E graças a Deus eu sempre tive bons amigos, né? E aí, de repente, cruza o nosso caminho lá, Fernando Olenick, da Vigilância Padrão, com o sócio dele, Antônio Sarlo, falecido recentemente, um grande amigo, uma saudade muito grande. E o Sarlo chega para mim assim, viu, você já viu essa central aqui? Você está começando, tal, nós trouxemos algumas e estamos tentando, colocando em cliente com sucesso. Essa canadense? Não, eu tinha receptora, estava usando o que tinha no mercado, a Denko e tal. E ele chegou com um equipamento chamado Paradox, né? Putz, cara, em uma semana a gente já estava com os técnicos treinados e tal, e começamos a usar o tal da linha da Paradox. Eu estava na vigilância, eu não estava programando, né? Ainda dava minhas aulas em faculdade e tal, TI, mas meu negócio era gestão operacional, estava gerenciando vigilância, né? E aí montamos a equipe, começamos e tal. Só que na execução, o software tinha alguns detalhes que complicavam o nosso serviço. Da maneira com que a gente queria prestar o serviço, o software não nos ajudava. Não atendia. Não atendia. Provavelmente lá no Canadá era uma realidade, Brasil... O cara vende para o mundo inteiro, ele faz um padrão e ponto final. Né? E como nós estávamos começando, era pequenininho, vamos dizer assim, a gente tinha 100 clientinhos, 150 clientinhos, né, monitorado ali, que na época era pouca coisa, mas já era assim, nossa, esses caras já estão melhor, né? E aí... eu peguei e liguei para o fornecedor, falei, escuta, está acontecendo isso, preciso que altere isso no software. O rapaz falou, viu, você pode até mandar para os canadenses lá, mas eu duvido que eles vão mexer nisso aí. Caramba. Ronald, você é... nada. Você é uma empresinha com 100 clientes em Curitiba. Quem é você? Esses caras estão presentes em 18 países, eles têm mais de 2.000 clientes e tal. Eles não vão te atender. Eu falei, pô, cara, não faz assim comigo, desse jeito você me obriga a fazer um. E ele deu risada do outro lado da linha e falou assim, então faça. Caramba. Tipo, você gerente operacional aí, não sabe o que está falando, ele acha que é fácil fazer software. O que a pessoa do outro lado da linha não sabia, né, é que eu era formado em processamento, dava aula em faculdade. Eu falei, beleza, então vamos começar a pesquisar. E aí comecei a pesquisar como é que fazia. Como é que faz o monitoramento? Já tinha uma base do que era necessário um software de monitoramento ter. Já entendia da operação. Exatamente, já entendia da operação, então vamos começar a construir. Claro que você não constrói sozinho, aí entra outra figura, né? Assim, eu preciso arranjar uns estagiários. Estava dando aula na faculdade, pega os melhores alunos, faz um convite, vão estagiar comigo, galera, né? E aí trouxemos um menino chamado Rodrigo Jorte, hoje está no Serpro, né? Grande garoto, show de bola, cresceu muito na vida, e o Rodrigo começou junto com a gente, vamos desenvolver um software, e fomos fazendo. E como eu tinha o laboratório dentro de casa, né? A vigilância estava lá, então... Você já tinha como experimentar... Testa! Puta, deu pau, volta o software anterior. Você era o próprio cientista testando em si professor mesmo. Professor Pardal, aquela coisa louca, assim. E vamos. Só que a coisa começou a pegar vulto. E tinha alguns requisitos, algumas coisas que a gente começou a fazer que era diferente, né? Vamos dizer assim, uau, esses caras... Nós começamos o software para Windows. Todo mundo no Brasil inteiro, lá fora, tal, era o quê? DOS.
Sim, até pelo Você tinha que abrir 28 uma anos janelinha, atrás, né? você tinha que abrir uma janelinha no teu Windows e executar aquele software em DOS. Você tinha software chileno, você tinha software canadense, israelense e tal, tinha software americano e tinha nós, né? Windows 95 devia ser na época, né? Windows 95. Caramba. Muito tempo. Eu nem sei o que é o Windows 95. Quando você nasceu, É. só de 24 disquetes para poder instalar numa Caraca. máquina e tal. Coisa de velho, tá? E aí a gente começou, mas começou a dar certo. Isso começou a funcionar, daqui a pouquinho ele estabilizou. O software, fazia o que a gente queria, dava os relatórios que a gente queria, tinha as informações, porque lá no começo, já assim, monitoramento era linha telefônica. Era uma receptor, um caixão de É o abelha. que dava, né? Não tinha outra. Não existia outra tecnologia. Depois começou a vir o rádio. Rádio. Tá? Aí foi uma das grandes novidades. Mas, vamos lá, receptor. E aí, bom, a notícia começou a se espalhar. O Ronald está com um software diferente. Cara, fui na empresa dele lá, vi na operação dele lá, tem um negócio colorido, cheio de coisa, tá, os botãozinhos. Ah, lógico, porque o Windows permite... Isso, toda essa, janelinha, né, tal, que no janelas, tal. DOS você não tem. o DOS é tá? preto e branco. Ou o cara né? pode estar usando o Word enquanto, se vier um disparo, aparece na frente do Word O uso de dele. mouse. Mudou bastante coisa. Ali já foi um choque para muito colega. E aí os colegas começam indo. Aí novamente vem Fernando e Olenik e o Antônio Starr dizer, cara, nós queremos uma cópia desse programa. E você ainda estava como Eu estava na empresa, operação. eu estava na operação. Eu falei, não, putz, a gente pode arranjar, tal, mas veja... Elas não tinham, a ideia inicial assim, não era sair para o mercado, era resolver entender um problema. vocês ali. Era resolver um problema da empresa que eu trabalhava. Uhum. Era para resolver o nosso problema e ter uma coisa diferenciada. E aí, pô, surgiu a oportunidade. Conversei com a diretoria e falei, não, se você quiser vender, venda, não tem problema nenhum. E aí que vem a história, onde a gente tem os erros e acertos. Nosso grande erro, vamos dizer, não nesse começo, mas na sequência, foi ir para o mercado como venda. Então, eu te vendia um software e depois era teu pra sempre. você era teu para sempre. Como era o Windows, naquela época você comprava o Windows, você comprava o Word, você comprava... Não era uma prestação de serviço. Não, era recorrência. Entendi. Né? Ah, mas na época é o Porque que fazia também sentido, né? É o que fazia sentido. Tinha essa... E aí a gente começou, bom, mas as pessoas começam a pedir apoio. Daí você tem que fazer um contrato de suporte, então. Sim. Então a gente começou a mudar na parte do contrato de suporte, começou a trabalhar com isso. Foi um bom tempo, né, nesse formato, anos, vou dizer assim. E a gente foi conquistando assim, de repente estava lá na Águia Dourada Padrão, daqui a pouquinho estava na Centurion, daqui a pouquinho estava em Brasil, começou a ir nas empresas dos conhecidos que estavam aqui no Paraná, contato, que a gente tinha círculo ali. contato, o círculo teu, só que isso começa a se espalhar, né? Então, de E repente... acho que na época era muito boca a boca. Não tinha uma internet para eu buscar não sistemas. não tinha né? muito. Tinha internet, mas nem todo mundo tinha internet. Nem Uhum. todo mundo tinha um e-mail, né? E não era voltado tanto para... É na época que provavelmente a internet era para criar um blog, conversar com outras pessoas, não para você fazer um site de apresentação, um comércio, né? Não Muito tinha limitado, e-commerce, esse tipo de coisa, esqueça. Era só site de empresa era institucional quando tinha. Tá? Então era bem devagar a coisa, né? E a gente começou ali em Curitiba, então, na região ali, os amigos, né, um vai passando pro outro, e a gente, assim, chegou ali, acho que no quinto, sexto amigo que instalou, eu falei, para, porque isso aqui vai virar uma confusão do caramba, tá na hora de transformar esse software em produto, Entendi. né? Aí conversei com os meninos, nessa época também estava o nosso amigo Zé Roberto Zielinski, programador, que deu muita dica, ajudou bastante no desenvolvimento do software, mudou a cara dele, ajudou nas interfaces e tal. E aí a gente estabilizou o software, gerou o primeiro CD. Nossa, eu lembro até hoje, cara, o dia que o Zé chegou para mim, tinha uma caixa, ele tinha queimado 10 CDs de íris, feito uma capinha, assim, na capa do CD, tal, falou, tá aqui, Ronald, esse é o produto que você queria. Bicho do céu, eu quase chorei. Falando sério, eu lembro que eu cheguei em casa, olhei para minha companheira e falei assim, cara, tem 20 mil reais aqui. Olha, ela olhou, como assim? Eu falei assim, cada CD desse vai ser vendido por 2 mil reais. Que 2 mil reais na época, nossa! Era dinheiro pra caramba, né? Certo? Claro que não se vende assim, tipo, fiz hoje, amanhã eu vendi os 20 mil, fiquei rico. Não, esqueça. Ia ser devagarzinho, né? E começamos a transformar isso em produto de uma maneira legal, começamos a evoluir, aprender mais coisas. Cada cliente que você instalava, você chegava no cara e dizia, mas não tem isso. Puxa, cara, seria legal se tivesse isso. Eu nunca vi nenhum software fazer, mas podia fazer, né? Aí você voltava, quebrava a cabeça, conversava com os meninos lá, vamos fazer. Né? Já naquela época já existiam essas demandas, então. Sim.
nenhum software, e aí vou falar da minha amiga Eliane da ViewWeb, né? Ela falou assim, você nunca vai agradar todo mundo, entendeu? Isso você tem que ter na sua cabeça. Isso lembro muito o conselho, porque nós conversávamos numa feira, ela tinha feito todo um equipamento, 2 anos de pesquisa, feito um monte de coisa que era fantástico no mercado, e no dia que ela foi demonstrar, o cara levanta na plateia e pergunta, mas não tem isso? Quebrou ela no meio. Cara, o hardware dela, 4.000 funções, cobre 90% do mercado. O cara foi naquele 1% que só ele usava. Mas não é azul. Não é, exatamente. Então, nunca você vai agradar todo mundo. E aí, mas sempre tem uma coisa que você olha assim, pô, isso é interessante. Isso, por exemplo, pela experiência que eu tinha de gestão operacional. Dizer, cara, não pensei nisso, mas, pô, isso faz sentido. Faz sentido querer controlar o deslocamento da viatura. Faz sentido você poder classificar os teus eventos e dizer o que é mais importante e o que é menos importante, né? E naquela época, assim, Jonas, vamos dizer assim, nós estamos falando os 2, 3 primeiros anos. Nem empresa existia o software. Né? E aí, assim, mais ou menos 2, 3 anos, as pessoas começando a usar, a gente ainda batalhando, eu trabalhando por fora, dando aula. É um negócio à parte, meio que um hobby quase, Sim. né? E funcionando. E aí chega uma hora que meu amigo Sarlo vai trabalhar numa empresa chamada Alarma, que era uma distribuidora de alarmes. E um dia ele me liga assim, Rony, vem aqui para conversar, eu quero te apresentar umas pessoas. Eu, tá, vamos lá. Cheguei lá, tal, Alarma, distribuidor de alarme, já conhecia de nome, comprava, a empresa que eu trabalhava comprava algumas coisas deles, né? E, ó, isso aqui é o Juarez, proprietário, isso aqui é o Max, nosso diretor de compras, né? Eles têm uma proposta para você. Falei, como assim? Não, que a gente vende receptor, a gente vende painel. Equipamentos. Eles vendiam todos os tipos de equipamentos para segurança, uma distribuidora de nível nacional. E está faltando a cereja do bolo. A gente queria ter um software para vender a receptora já com o software conjunto. Em conjunto. Uma parceria. Uma parceria. E aí eu falei, tá, chegamos a uma negociação maluca, completamente maluca, assim, tipo, para cada X softwares vendidos vocês ficam com tanto. É uma maluquice assim. E de novo caímos no processo venda. Então, e a Alarma passou a ser a primeira distribuidora do Iris. Tá? Sou muito grato ao Sarlo por ter nos apresentado, ao Max por ter lutado junto com a gente, ao Juarez por ter permitido a gente trabalhar junto, porque ali naquela época quem ia para a feira, por exemplo, no Exposec, não era o fabricante, era a distribuidora. Distribuidora, sim. Tá. Então eram eles que estariam representando as marcas, logicamente o software. Isso, e o que aconteceu? O Iris começou a ir para a feira, Exposec, cara. Assim, o standard do Iris, não, o standard da Alarma. Nós tínhamos um cantinho. E nós estávamos demonstrando. E o cara estava vendo um painel de alarme colorido, para o Windows, diferente, chamativo, entendeu? E a coisa, aí você gostava, CDzinho de demonstração. Era eu e o AOL, lembra? Você não passou pelo AOL? Não, eu tenho, essa época eu não sou, O que o AOL, você espirrava da rua, parecia um CD da AOL na tua frente, era mais ou menos assim. O Iris era a mesma coisa, a gente queimava assim, por uma feira a gente queimava 300, 400 CD, mandava fazer em São Paulo isso daí, né? E ia pra feira, e distribuía CD, o Iris ia gratuitamente com 30 contas. Você podia monitorar 30 contas de graça. Tá? 31ª ele travava. Aí você tinha que comprar. Lá. É um trial, exatamente. E nesse modelo a gente foi durante anos e a Alarma nos ajudou. A gente aí ganhou projeção nacional. Porque então a gente era uma empresinha de Curitiba. Não tinha nem presença. De repente, cara, eu tenho cliente na Bahia. De repente eu tenho cliente no Pará, em Goiás. E a coisa começou. Nem passava pela tua cabeça e cresceu. Foi. A coisa foi. E aí, você diz, bom, agora tá virando negócio de verdade, né? Já não estava dando para conciliar. Sim, nessas horas eu já tinha largado algumas coisas e para piorar a situação, a empresa de segurança que eu trabalhava quebrou. E aí, putz, e agora? Né? O software foi feito lá dentro. Aí fizemos um acordo com a diretoria e a minha saída. A minha rescisão foi o software. Entendi. O acerto. O direito pelo software. Pelo direito do software. O direito do software. Foi essa a minha rescisão. Entendi. Né? Aí saí de lá. Aí não tinha grana. Tipo, tem venda, mas cara, você precisa comer. Então, o que acontece? Meninos, foi muito bom ter vocês aqui no estágio, acabou o estágio de vocês, até logo, bom, agora eu vou ter que programar. E aí eu era o faxina, opera programalista, vendedor, diretor. Cobrava escanteio e saía para cabecear. Mas tudo, né? Entendeu? Inclusive servia água no lado de fora do campo. Tá? E o treinador, vendia doce na arquibancada ao mesmo tempo, né? Mais ou menos Caramba. assim, a coisa era louca, né? Mas aí, assim, é aquela história, eu acho, muita gente fez parte dessa história, sabe? Assim,
muitas empresas acreditaram na gente. E acreditaram na louca, né? Porque a Alarma indicou, eu usei aqui, gostei. Depois o cara, eu vi vocês no catálogo da Alarma. E a gente, banda CD, vamos lá, vamos fazer. E por suporte não era por internet, era por telefone. Telefone, não tinha internet, então, você tem telefone, cara, estou com um problema. Fecha os olhinhos. Imagine. Meu amigo, então eu preciso que você me diga o que está aparecendo na sua tela. Né? E aí você ia tentando entender o que estava acontecendo para resolver o problema do cidadão. Caramba. Eu não tinha acesso remoto, não tinha, a tecnologia foi evoluindo. Não tinha um tire um print e me manda, Não né? tem. Né? Então, assim, era tudo. Mas, como eram, vamos dizer assim, poucas empresas de alarme, poucos tipos, modelos de painel e de receptora, você estava tranquilo. A maior parte era linha telefônica. Aí começou a surgir o rádio, aí começou a surgir uma série de outras tecnologias e a coisa foi gradativamente, ao longo de 28 anos, eu vou dizer para você assim, o que eu conhecia de alarme há 28 anos atrás é muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Então, mudou bastante. Uma coisa que eu acho interessante é, eu que estou há 3 anos aqui, a gente já sabe que a gente sempre tem um software personalizável e tal, mas foi legal escutar isso, porque já está no DNA do Iris, ele já nasceu devido a uma personalização que deveria ser feita. Então, essa mudança, essa evolução, atender novos requisitos, não só do mercado, mas, enfim, das empresas. O Iris veio para isso. E ele continua fazendo isso, né? É a história... Esses dias eu estava lendo um livro sobre propósito. E quando as empresas perdem o seu propósito, elas passam a vender preço e vender um produto. Você tem que ter um propósito na tua empresa. Tá? Você tem. E isso, a Iris nasceu com um propósito. Um propósito do quê? De estar na vanguarda de tecnologia, de segurança. De ajudar o cliente a crescer usando essa tecnologia. Então, a gente foi nessa linha muito, sempre aquela preocupação. Você ter uma ideia, assim, um ano depois do lançamento do Iris, parceria com a Alarma e tal, estamos com um cliente lá em Curitiba, eu morando em Curitiba ainda, o cara me liga às 3 horas da manhã, bicho, parou tudo aqui, meus operadores fizeram alguma coisa, ninguém sabe o que está acontecendo, preciso de você. Eu lembro que eu levantei, tinha uma viatura na porta da minha casa. Eu vou lá. Vou lá, a viatura. O cara da empresa mandou a viatura para buscar em casa. Entendi, o cliente. Tá? O cliente mandou buscar em casa. Falou, Rony, vem para cá. Vamos para lá. Mas era na mesma cidade, pelo menos. Na mesma cidade. A gente foi para lá, descobriu o que era o problema, problema de servidor, tal, resolvemos, tal, tipo, era 3 horas da manhã. Cobrou alguma coisa? Não. Eu queria que a pessoa usasse. Entendi. Eu queria que você sentisse confiança que aquilo funcionava. Eu tinha uma preocupação muito grande. A gente sempre brinca, é o teu filho ali, né? Exatamente. Os meninos da empresa sempre brincam assim, cara, tu pode falar mal da mãe do Ronald, você pode falar mal da filha do Ronald, você pode... Não fala mal do Iris. Se você falar mal do Iris, ele levanta para 10, roda amanhã. Tá? É mais ou menos assim. Eu tenho um amor muito grande pelo que a gente faz. Tenho um amor muito grande por todo mundo que passou por essa história. Tá? Tem muita gente que veio, somou, e aí eu tenho outra parte que eu gosto muito de falar assim, vai perguntar assim, cara, o Rodrigo, né, o Zé, o Malcolm Mikami, 7 anos trabalhando com a gente, né, pô, cadê esses caras? Graças ao bom Deus, estão muito bem nas suas profissões. Mas por quê? Porque nós tivemos uma base, né? Então, por que está essa base? Porque essas pessoas fizeram parte da nossa história, cresceram junto conosco, aprenderam junto conosco, tá? Se ferraram junto conosco muitas vezes, né? Certo? Situações inusitadas. Cara, sabe que você sem grana, a empresa patinando, tal, tem que ver um cliente em Curitiba e vai ter que pousar lá e o cliente não vai pagar nada. Sem brincadeira, eu vi um moleque chamado Malcolm Mikami. Eu tenho que parar, porque de vez em quando eu choro, né? Então, assim, pegar um ônibus, um saco dormir, e dormir no paiol da casa de um amigo meu. Num saco de dormir. Que é o que tinha. Que é o que tinha. Não tinha dinheiro para pagar hotel, não tinha dinheiro para nada. Foi lá, cara. Ficou o dia inteiro no cliente, conseguiu resolver o problema, voltou de carona para Ponta Grossa. Tá? Porque nós não tinha grana. Tava assim, tipo, estamos tentando, né? Mas, graças a Deus, esses tempos se foram. Eu agradeço muito de coração, assim, pessoas que vieram e estão falando, você podia fazer, o Malco veio com a ideia, Ronald, eu queria fazer um negócio para a web, para que o cliente pudesse ter o relatório dele na web. Saiu o cliente web, entendeu?
Daí você pega lá Eduardo Urba, que trabalha com a gente, já gravou o vídeo aqui com a gente. Um dia o Eduardo já, empresa maiorzinha, já com colaboradores, tá? O Eduardo, um dos colaboradores de suporte e tal. E, de repente, o Eduardo não tá no suporte. No dia seguinte, olha, o Eduardo não tá no suporte, tá na sala de reunião. Eu falei, pô, o que esse cara tá fazendo? Eu falei, Eduardo, o que você tá toda hora na sala de reunião? Ah, senhor Ronaldinho, é uma coisinha que eu tô tentando aqui, agora que tem internet mais veloz e tal, eu tô gravando uns videozinhos para ensinar as pessoas a usar o Iris com as dúvidas principais que aparecem no suporte. Cara, essa iniciativa veio dele, não tem preço, entendeu? E fez por quê? Porque a necessidade estava doendo? Não, mas veio pelo amor à marca. O orgulho de poder dizer, meu software funciona, é o senhor que não está sabendo usar, entendeu? Então eu vou lhe ensinar de uma forma diferente. Então, e veja, naquela época que ele fez isso, a internet ainda não era para todo mundo. Você contratava um link para sua casa de 20 mega, tá? Mas já tinha vídeo na internet. Já tinha um site nosso com vídeo te ensinando a usar o Iris. Tinha vídeo aula, né? Então, era uma inovação pra caramba, que pouca gente praticava e a gente estava nessa. Nós ainda estávamos distribuindo CDzinho, mas a coisa já tinha, né? São pessoas que eu falo, não é o Iris o software. São as pessoas por trás, Jonas. Sim. Todo mundo que veio, de alguma forma, fez essa empresa crescer ao longo de 28 anos. Não só colaboradores, clientes, pessoas que acreditaram na gente, né? Sarlo, Fernando Oleninck, Wilson Graça da Segline, né? Jefferson Nazário, hoje presidente da Fenaviste. Alguns né? clientes, alguns não mais clientes, mas amigos, né? Amigos. Isso é uma coisa legal. Você não perdeu, Ronald, eu acho que chegou uma hora que o teu software não está mais agregando na minha empresa, ou ainda eu parei com o monitoramento, mas continuam amigos. Eu não tenho problemas com isso. Cara, você quer usar concorrência, você usa. Nossa, vou ficar de mal porque você não me... Não. Só porque você não torce pro meu time. Eu já aprendi. Né? Pô, legal, a porta tá aberta. Eu tô aprendendo, de repente, uma hora eu consigo atender aquela demanda que eu não estava atendendo para você, e eu quero você de volta como cliente. Tá? Mas o importante é saber que essa pessoa fez parte da história. Pega lá, a Áurea Arruda da G5. Ela implantou na G5, tinha vindo em Brasil e tal. Conheci o Áureo lá nessa implantação facilitada pelo Nazário. E o Áureo chega assim, não, teu software é bom, cara, já ouvi falar bastante e tal, mas eu preciso que ele faça mais isso. Eu falei, mas o teu antigo fazia? Ele, não. Mas já que você está aqui, você programa, tem como você fazer, né? Legal. Aí você entrou num ponto legal, Ronald. Somado a isso, e também, a gente, um pouquinho agora atrás, comentou que lá no passado era caverna, tudo era mato. Como é que foi essa evolução? Porque aí começou a expandir, novas tecnologias, novas formas de comunicação, além do rádio, internet, GPRS, etc. Como é que essa mudança de 28 anos até hoje, como que foi essa evolução? Como é que o Iris enfrentou isso? Cara, assim, difícil, né? Porque é o que a gente fala. Outro dia, algum tempo atrás, eu conversei com um fornecedor sobre isso, um fabricante, né? Eles, criaram um novo produto, chegaram para nós em véspera de lançamento. Ronald, tá aqui, ó, a API do produto novo aqui. Você consegue botar ele em operação, que nós vamos para uma feira daqui a uma semana e queria mostrar que está integrado com o Iris. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo vocês demoraram para desenvolver esse produto? Ele, 2 anos. Vocês estão me dando uma semana. Agora e você, provavelmente na época, sozinho ainda. Muitas vezes, muito pouca gente. Vamos dizer assim, o Iris sempre foi, vou dizer, desses 28 anos, pelo menos durante 20 anos, assim, era 2 meninos no suporte, eu e mais, quem sabe, 1 ou 2 programadores. Teve alguns altos, teve alguns baixos, de repente tem 5 programadores, de repente tem 1 só, e a gente foi tentando lidar de acordo com o orçamento. Vendi, porque é o modelo de venda. Esse foi o grande problema nosso para o crescimento em relação aos nossos concorrentes. Modelo de venda. Por quê? Porque eu te vendo. Eu te vendi a geladeira, enquanto ela não quebrar, tal. Tinha o contrato de suporte, mas suporte é um valorzinho pequeno e você tá lá. Muitas vezes você tinha mais trabalho do que você recebia, né? Você dava mais suporte que você recebia, porque o suporte era um valor fixo mensal, né? Então era uma mensalidade que você pagava só para ter direito à atualização e que alguém te atendesse. De vez em quando ficava meio puxado. Às vezes o cliente usava muitas horas, já não pagava aquele valor. Não compensava, né? Que era o modelo de época. Demorou muito tempo aqui no Paraná para a gente começar a convencer a clientela a passar para o modelo de recorrência. O empresariado olhava para nós e dizia assim, Ronald, não quero sócio. Cara, você tem um sócio chamado governo, ele leva 18% do teu faturamento.
eu estou pedindo menos de 0,5% do teu faturamento por conta, falando assim, não é nada. Não, era muito difícil. Lembra uma vez eu tive uma discussão com o falecido, agora faleceu recentemente, Vanderlei Araújo. Vanderlei era dono de uma empresa de monitoramento e escreveu um livro muito bom chamado Emergências Monitoradas. Eu acho que foi o primeiro cara a escrever um livro sobre operação de monitoramento aqui no Brasil. E o Vanderlei foi lá, conheceu o software, tal, não sei o que, assim, e eu tentei jogar a história do vamos locar, né? Vamos alugar. E aí eu olhei pro Vanderlei, lembro que nós estávamos conversando, eu falei, e aí ele, quanto que custa? Eu falei, não, eu tô alugando ele, custa R$1 por conta. Daí ele olhou, se eu tivesse 100 conta, então, R$100. Eu falei, isso. 500 conta, R$500. Isso. 1.000 conta, R$1.000. Rapaz, você vai ficar milionário desse jeito nas minhas costas. Mas você também vai estar ganhando. Eu falei, né? mas Vanderlei do céu, você com 100 contas, a R$90 por conta, tá faturando R$9.000. Eu tô ficando com 100 só dos 9 mil. Eu tô ficando milionário enquanto você tá ficando bilionário. Exato. Né? É diferente. Não. Ou me vende ou nada feito. E era a mentalidade em vigor. Era muito essa barreira do mercado. É que também qualquer outro comércio, eu acho que era assim. O que tinha por serviço na época? Exatamente. Nada, eu compro né? produto, vendo produto. Na própria relação com a Alarma, Juarez, a gente teve várias discussões sobre isso. Assim, porque eu queria mudar para o modelo de recorrência. E eles, não, eu quero vender. Porque eu sei vender o quê? Eu vendo produto, eu vendo garrafa d'água. Custa quanto? R$2. Se você quiser muito, custa 5. Né? Mas é mais de preço. Eu compro e revendo. Então, esse negócio da recorrência, da locação, ainda era muito difícil de entender. Por mais que o monitoramento fosse isso, porque o monitoramento você está cobrando por mês para fazer um serviço. Sim, aí era um serviço. Eu quero ter um custo fixo. Eu quero que você seja parte do meu custo fixo, não seja variável. Entendeu? Ou eu quero que você, isso aqui é investimento, investi num software, paguei lá, comprei uma geladeira, né? Comprei um carro novo, paguei R$70 mil, tá aqui, ó, é uma viatura e vai durar 3 anos. Então, as pessoas queriam desse formato, estavam acostumados com esse formato. Isso, né? era a mentalidade, na época, era a mentalidade não só minha, gente, era a mentalidade da IBM, era a mentalidade da Microsoft, era a mentalidade da Oracle. Sim, tá? As licenças, Windows, Isso, Office, você comprava, assim, tá? Esse modelo recorrente, ele veio para o mercado devagarzinho, foi sedimentando e a gente foi aproveitando essa onda e tentando colocar. Mas talvez até por isso outras empresas, concorrentes, não perduraram tanto. Porque como é que ia manter uma operação assim? Eu tinha que pagar meu salário do meu suporte, Exato. do desenvolvimento. Né? Eu ia estar desenvolvendo de graça, daí soluções novas, né? Veja, porque eu sempre fui muito técnico, eu nunca fui um cara comercial, vou ser bem honesto. Se eu ajudo a vender, eu falo para a equipe comercial, se eu ajudo a vender porque eu conheço tecnicamente, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tá? Pelo que nós fazemos. Eu gosto do que a gente faz. Acho fantástico. E brinco os meus da programação toda vez que eu chego na frente do escritório, pego meu celular aqui, aperto um botãozinho, aquele portão eletrônico sobe em menos de 1 segundo. Eu olho para os meninos e digo assim, nós somos foda. As pessoas acham que só apertaram um botãozinho. Mas o que teve por trás ali, né? Você está lá dentro, você sabe quantos serviços foram acionados até chegar naquela controladora que abriu o portão e avisou para mim que o portão está aberto. Isso que eu estou vendo a câmera ao mesmo tempo ainda. Isso, exatamente. Então, essa tecnologia, essa mágica, por isso que eu falo, a gente faz mágica, tá? A gente pega, a câmera viu uma imagem, a gente traduziu isso você fez isso essa semana junto com a gente, né? Traduziu isso, quem são as pessoas que estão naquela imagem, o que elas estão fazendo, né? Então, isso é uma mágica, cara. É impressionante. Para quem não conhece, para quem só usa, o cara deve falar, uau, né? Então, tem isso muito e eu sou apaixonado por isso. E a nossa equipe é apaixonada por isso. Eu vejo cada um, Rafael no suporte, o Eduardo, toda a equipe do suporte, pessoal do desenvolvimento, ali, infraestrutura. Todo mundo, assim, quando você bota um desafio, diz assim, olha, e se nós fizéssemos desse jeito? Pô, senhor, não pensamos nisso, vamos tentar. Isso eu senti desde que entrei, toda novidade pra gente não é custosa, ela é inspiradora. Exato. A gente, nossa, dá pra fazer isso? E aí, como é que faz? Eu acho que vai ser difícil, mas vamos ver como é que tá. Ninguém, putz, coisa nova, não, vai dar trabalho pra gente fazer. Não, abre uma POC e vamos descobrir como é que funciona, tá? De vez em quando a gente tem tempo, de vez em quando não tem, e aí isso que é a discussão nesses 28 anos. Veio o cara lá e tem um sistema via rádio aqui, a gente mudou o protocolo, usa essa central e outro protocolo. Eu lembro dos nossos amigos lá da Bahia, uma vez me ligaram, minha esposa estava viajando com as crianças e eu tinha resolvido ficar em casa. Falei, não vou viajar com vocês, que ela ia viajar com a família dela. Eu falei, eu não estou afim, eu tenho coisa para fazer na empresa, eu vou ficar. Isso a empresa pequenininha, 4 funcionários, né? E era o quê?
8 horas da manhã de domingo, né? Um cliente nosso da Bahia liga para mim assim, falou, Rony, o íris não funciona com a receptora da Bosch, né? Falei, Bosch? Nem sabia que Bosch tinha. Para mim, Bosch é furadeira, né? Sim, tá? Makita, né? Os concorrentes. Aí peguei. Falei, pô, cara, o quê? Não, a gente acabou de fechar um contrato com uma rede de supermercado. Uma rede de supermercados aqui na região. A gente fechou um contrato com eles e todas as centrais de alarme deles são Bosch. E só falam com a tal da receptora Bosch. Eu comprei uma. Falei, nossa, meus parabéns. Mas ela não funciona com eles. Pois então, né? Pois então. E os meus técnicos estão lá no campo agora instalando os painéis de alarme. E eu preciso fazer isso aqui funcionar. Olha só. Falei, tá, se a receptora veio com manual, veio com CD. Falei, ótimo, abra o CD. Naquela época não tinha muito acesso remoto, você não ficava com a internet conectada. Abra o CD, pegue todos os arquivos que você vê que são de escrita. Deve ter algum que diz assim, integração, API do usuário, manual, alguma coisa assim, tudo que for manual, empacota isso e manda num e-mail para mim. Vou pedir pro meu menino fazer. Tô indo pro escritório. 10 horas da manhã eu tava no escritório, chega o e-mail, aliás, não um e-mail não, 17 e-mails. Tá? Também não cabia tudo no e-mail só. Não cabia tudo no e-mail só. Comecei a ler cada um dos manuais e tal. Às 5 horas da tarde ele tinha um receiver funcionando para a receptora Bosch. Tá? Isso hoje em dia é loucura, difícil chegar nisso. Doideira. Parou tudo pra... Não, passei o domingo atrás de programação. Nossa, era final só de semana fuçando, ainda. Porque não tinha, as crianças, a esposa não dava em casa, eu não tinha o que fazer mesmo. Eu falei, sabe o que? Vamos pegar esse desafio. Não. Tinha uma versão funcional, funcionava. Tá, ele conseguiu começar a testar os painéis que estavam chegando. Na segunda-feira, daí eu peguei os meninos do desenvolvimento também, né, eu fiz isso, o que está faltando, deu pau aqui, resolve e tal. Aí 5 horas da tarde de segunda-feira ele tinha a versão definitiva do receiver Bosch. Caramba. Né? Então, mas é movido ao desafio. Interessante. Então, como isso está no DNA da empresa desde a criação dela, está sempre com a gente. Todo mundo que vem, todo colaborador que vem somar com a gente, acaba se contaminando, vamos dizer assim, né, com esse modelo de trabalho. Eu acho que essa explicação, ela esse teu caso aí, né, ele representa muito bem o porquê que a gente tem que trabalhar como uma forma de serviço e não uma venda. Essas atualizações, eu acho que eu que estou há pouco tempo, eu já devo ter visto o mercado virar de ponta cabeça 10 vezes. É coisa nova, é não sei o quê, é inovação, é câmera, daí é reconhecimento, daí é portaria, daí agora com inteligência artificial. Se eu não dou continuidade nisso, eu fico para trás. Você morre, né? Eu acho que esse foi o desafio que vocês encontraram lá no passado. Porque os clientes não viam essa evolução, mas ela estava acontecendo no mercado. Provavelmente devia ter um sensor magnético no começo lá. Já nem deve existir isso. Ainda existe, mas pouco. E com o tempo foi trocando isso. Novas centrais, muitas concorrentes lá, né? Então, não tenho como vender uma coisa fixa para sempre. É a mesma coisa com o carro. Hoje em dia, o carro tem tecnologia para cima e para baixo. E se eu não atualizo o firmware, eu vou ter um mapa desatualizado, ou não vai marcar direito. Cara, tua TV é assim, tá? Né? Tudo tem atualização. Então, tem gente trabalhando por trás. Não só para que mantenha aquilo funcionando, mas colocar coisas novas. Coisas que você ainda nem pensou em usar, mas que a gente já está pesquisando. Né? Eu nem sei direito como é que usa uma câmera digital. A maior parte dos meus clientes tem câmera analógica, cabo coaxial. E agora as câmeras têm TIP. Nós já estávamos trabalhando em câmera. Né? Agora as câmeras têm detecção, rosto, VCA, cruzamento de linha, leitura de placa e tal. Nós já estávamos trabalhando nisso quando começou a aparecer as primeiras. E aí tem um problema também, que isso é outra coisa muito comum. A maior parte dos fabricantes não é um cara super legal, assim. Eu adoro todos eles, as pessoas são muito gente boa, mas é mercado. Então o que acontece? O cara está lançando o produto dele. Aí ele vai oferecer ao nosso cliente e ele descobre que o nosso cliente diz, mas se não funciona com eles, eu não quero. Aí ele liga para mim, Ron, preciso que funcione com eles. Quando você tinha 3, 4 fabricantes, era uma coisa. Hoje,
nós estamos importando tecnologia de tudo quanto é lado. Então você tem 20, 30 fabricantes, 50 fabricantes, todo mundo quer integrar alguma coisa. Não só do Brasil também, né? E isso demanda uma pesquisa, demanda um processo de desenvolvimento. Já não dá mais fazer o que eu fazia antes, em um dia fazer um driver. Até porque eu imagino que as coisas, os desafios hoje são muito maiores. O tipo de integração é muito mais informação, muito mais dado, muito mais complexidade recurso, é muito né? maior, né? Então você tem assim, a gente tem parceiros, volto a dizer, 28 anos, né, cara, Vieweb, tá? Derossi, Liane, pessoal, gente boa assim. Você tá com problema? Não tá integrando direito? Pera aí, Derossi, você vai pra Ponta Grossa. Ficou 2 dias aqui comigo. Vamos lá, isso aqui e tal. Cara, não funciona assim, funciona assado, testa. Sentamos junto para programar. Eu tenho uma maior paixão por eles. Por quê? Porque é parceiro. Se você está com dificuldade, eu quero que você use meu hardware e eu sei que teu software está com dificuldade. Então, vamos sentar junto para resolver, né? São, assim, fazem parte da nossa história. Pessoas que acreditaram. Cliente que acreditou, que muitas vezes pediu uma coisa para nós, diz, Juan, tô entrando agora nesse mercado fazendo isso aqui, você consegue me ajudar? Eu falei, bicho, agora não, mas eu vou pensar em alguma coisa, a gente vai daqui a pouquinho na próxima. E o cara esperou. Ele não saiu correndo. Disse, não, eu vou então procurar outra solução no mercado, já que você não consegue me atender. Ele acreditou que eu falei que ia resolver e que eu pretendo colocar isso no produto, mas que ele vai ter que aguardar um tempinho. E ele aguardou. Eu vejo não foi imediatista, né? Dentro mesmo das nossas reuniões diárias, às vezes semanais, você cita muitos exemplos desses casamentos de sucesso. Pô, eu tenho que dar uma atenção, eu tenho que olhar o cliente, porque veja a situação desse cliente que tem anos com a gente. Ele acreditou na gente lá atrás. Agora a gente tem que acreditar nele também. Exatamente. Tem muito disso. A gente tem uma troca. Assim, isso que eu falo, a empresa, por mais que a gente esteja acostumado com grandes corporações, que tudo é número, tem que agradar o acionista, tal, tem tudo isso, mas empresa também é gente. Ela tem pessoas por trás. Você, dos dois lados, do meu lado e do lado do cliente. Você tem que pensar na necessidade. Claro que tem coisas que o cara pede de vez em quando que você vê que vai resolver só para ele. Tá? Eu tive uma ideia sensacional, mas isso resolve só a vida dele. É como no tempo que começou aquele boom de startup, né? Que foi uns 5, 6 anos atrás. Um pouquinho antes da pandemia, né? Pelo menos uma vez por mês entrava um maluco na minha sala. Né? Tem uma ideia sensacional, porra, um negócio tesão pra caralho. Você vai fazer um negócio show de bola. Era dos inovadores. Nossa, isso aqui, ó, e eu não vou te cobrar nada, Ronald. Só quero que você desenvolva. Você pode ficar com. Você pode vender pra quem você quiser. Eu só quero uma cópia. Eu só quero que você construa a pirâmide, mas não vou te cobrar nada. Não, você não vai. Exatamente, mas é o seguinte: ó, tem uma ideia fantástica, fazer um aparelho assim, assado. Vai ficar um negócio show de bola. Eu só quero um pra mim. E o resto você pode vender pra quem você quiser. Por quê? Porque eu estou resolvendo o teu problema. E você não vai gastar nada com isso. Se vai dar certo a minha comercialização, se sua ideia é maravilhosa, por enquanto ela é maravilhosa para você. Né? O professor Silvio Meira sempre brinca assim que todo mundo que com uma ideia fantástica para ele, para montar uma startup, se o cara chegasse sozinho, ele nem atendia. E aí, o professor assim? Chegasse sozinho? Tá, Silvio Meira é uma personalidade do mundo de tecnologia. E ele fala, não, você foi sozinho lá me vender sua ideia da sua startup, eu nem atendo. Ele falou assim, se sua ideia é tão boa assim que você não consegue convencer um primo, um tio, nem tua mãe a investir em você, desculpa, cara, não sou eu que vou fazer isso. Tá? E ele tem razão. Porque muitas vezes as pessoas têm ideia, né? O Ismael da Intercept, estamos numa reunião para resolver um problema, ele conta até hoje, porque ele pega no meu pé até hoje por causa disso. Essa relação com o cliente, né? E aí nós estamos resolvendo tentando ver o funcionamento, como é que ia funcionar o primeiro aplicativo do Iris Security. E ele teve umas ideias de como é que poderia fazer e tal, não sei o quê. Convocou a equipe dele, veio aqui para Ponta Grossa, sentou com a gente estamos com uma ideia de fazer isso. Porra, a ideia é legal pra caramba, cara. O cara é inteligente pra caramba. Trocamos uma ideia, dá pra operacionalizar isso assim. Peguei, caí na louca, chamei um programador. Nosso, Marlon. Um amor de pessoa também, hoje não está mais conosco, mas gosto bastante, um moleque que cresceu muito. E assim, o Marlon, uma sinceridade, como todo jovem, uma sinceridade muito grande, né? Ouviu tudo, tá? Eu falei, Marlon, o que você achou da ideia? Dá para fazer? Ele olha bem sério.
Ideia todo mundo tem, eu quero ver operacionalizar esse negócio aqui. Nossa, na cara. Na cara do cliente, né? Eu não sabia onde enfiar a cara, falei, meu pai santo, e agora? Olhei pra cara do Ismael com aquela cara de, como assim? Né? Tipo, que você sabe com quem você tá falando? Hoje ele tira sarro, hoje ele dá risada, que quando ele me pede uma coisa, ele fala assim, ideia todo mundo tem, né, Ronald? Hoje ele brinca com isso, na hora ele se sentiu, né, magoado, assim, chateado com esse tipo de coisa. Mas é uma coisa, assim, que, sinceridade, não é, realmente, ideia todo mundo tem. A gente tem que filtrar, olhar e dizer assim, isso aqui faz sentido, isso aqui resolve problemas de outros clientes. De vez em quando o cliente liga para nós e fala assim, eu tenho um problema. Assim, olha, dá para resolver assim? Não dá para resolver assim, mas veja, o software tem essa função que faz isso e eu acho que resolve parcialmente o teu problema. Essa outra situação eu vou ter que pensar exatamente como resolver. E tem coisas que a gente vê hoje que não são problemas do software. Isso é outra coisa que isso incomodou ao longo dos 20 anos. Né? Para que eu tenho software de monitoramento? Para prover segurança para o meu cliente. É isso que eu faço. Né? Então, meu software tem que saber que recebeu um sinal de uma detecção, tem que disparar, recebeu uma movimentação, tem que mostrar a câmera. É isso que ele tem que fazer. Software tem alguns controles que evitam que você cometa erros. Mas hoje, muito pedido... Não anula, né? Não anula. Muito pedido é de software para controlar a operação do operador. Eu quero que fique disparando de meia em meia hora, mesmo que não tenha alarme, para manter meu operador acordado. Desculpe, se você contrata um operador que você tem que manter acordado, tem alguma coisa muito errada no teu modelo de contratação. Tá? Eu fui gerente operacional, trabalhei com vigilância durante anos, minha família teve empresa de vigilância. Peraí. Tá? Vamos pensar em quem você está contratando também. Toda software é uma ferramenta. Se a pessoa não sabe usar a ferramenta, não quer usar a ferramenta, não tem o que faça funcionar. Só para você ter uma ideia, Jonas, não sei se você sabe disso, porque você acompanha a parte de processo, muitas vezes não acompanha dev. O Iris em log de operação gera mais informação que os eventos recebidos de painel de alarme. Caramba. Tipo assim, e olha que eu sei que a carga de eventos é enorme. É enorme, mas o log de operação é maior ainda. E por que tem tanto log? Porque volta e meia alguém te liga. Eu quero saber quem que alterou essa conta, por quê, quando, aonde. Né? Deve ter dado algum Por quê? Porque você não deu a permissão de acesso correta, você deixou qualquer pessoa acessar. É muito da confiança. Ainda, me desculpe os clientes, me desculpe as pessoas que estão assistindo, nosso mercado ainda ele não é totalmente profissional. Algumas empresas estão despontando nesse profissionalismo. Tem muita gente boa aí que começou há muitos anos atrás e foi sentindo a dor. Putz, isso aqui tá dando errado por quê? Porque eu não tô sabendo fazer direito, vou mudar meu processo. Começaram a mudar seus processos e tentar achar uma maneira mais legal de vender, uma maneira mais legal, mais eficiente de prestar o serviço, com custo menor, com mais controle e tal. Mas você querer que o software inteiro controle a sua empresa, porque você não consegue controlar teu colaborador, tem alguma coisa muito errada. Eu noto nisso, até pelas análises que a gente faz, os indicadores. A gente sabe que tem uma carga ali entre, mensalmente, 20% e 30% é dúvida da operação e não dúvida sobre o software. Como eu deveria fazer isso, como eu deveria fazer aquilo lá. A gente até conversou num podcast anterior sobre isso e que o suporte, o atendimento fica de mãos atadas. Como é que eu vou ensinar o teu operador a responder a esse evento da maneira X? Isso cabe à empresa, né? Tem pior ainda, né? Você veja, eu contei uma historinha agora há pouco do cliente que me ligou no domingo porque botou um negócio, ganhou um contrato, colocou um painel que ele não conhecia, com uma receptora que ele não conhecia e que eu tinha que atender ele na emergência, né? 20 anos se passaram. Eu continuo com os nossos clientes, com outros, e tenho certeza que a minha concorrência tem cliente igualzinho, que o cara vai na distribuidora, compra um modelo novo de equipamento, instala no cliente dele, não passa por bancada, não passa por teste, instala para o cliente, e daí quer ligar no eles. Ou quer que faça funcionar. E ele não sabe nem como programa aquele equipamento. E assim, eu sou o software, eu sou o cara que rege, mas você tem que saber fazer uma programação. E aí tem muita gente, sim. Como a gente tem, graças ao bom Deus, um bom relacionamento com todos os fabricantes, então tem horas que eu tenho que correr no fabricante. Eu lembro uma vez que o cliente estava brigando no suporte porque não atendia... ele tentava armar o painel de alarme via comando e não armava, o programa não funcionava, porque assim, também se não funciona, isso aqui é uma bosta. Essa água aqui não tem gosto de tutti-frutti, ela não tem gosto de tutti-frutti, isso aqui é uma porcaria, essa marca é uma praia. Todo mundo é estressado. Eu falo que segurança é uma área que tem muita testosterona. E em alguns casos tem dinheiro. Dinheiro e testosterona já não combinam um pouco, sempre dá desgraça. Tá? Mas
é complicado. Então, o cara ligou, não funciona. Eu falei, nossa, que estranho, fizemos todos os testes, os códigos sendo enviados para o painel corretamente, retornando corretamente. Eu falei, mas realmente ele não arma. Pô, liguei, né? Mandei um e-mail, inclusive o pessoal da engenharia da Intelbras também, pessoal show de bola, sempre que a gente precisa estar lá, tipo, nos responde, não nos deixa no vácuo, né, tal. Passei todo o log de operação que nós tínhamos enviado para o painel, recebido do painel e tal, e aí o rapaz me responde assim, Ronald, não vai funcionar mesmo. Eu falei, por quê? Não, porque o cliente mandou anular todas as zonas. O painel da Intelbras com todas as zonas anuladas não arma. Falei, como assim não arma? Não arma, é uma característica do nosso produto. Para ele não faz sentido, está tudo desarmado. Se está tudo anulado, não tem o que ele cuidar, ele não vai armar. Falei, então, você tem razão. Cara, só vou te pedir um grande favor. Você tem, isso é o Werner também, cara que participa da nossa história, né? O Werner da Intelbras pega e joga para mim... Então, Ron, faz o seguinte, vou te mandar um e-mail, você pode encaminhar para o teu cliente, em nome da Intelbras. Entendi. Explicando a característica do produto. E nós fizemos isso, daí o cliente, então não é problema do teu software? Imagino que até chegar a essa conclusão, o Iris não funciona, o Iris não está funcionando, né? Nós já não prestamos para nada, entendeu? E não tem nem a ver, é uma característica do produto, o produto não está errado em fazer o que faz, mas o desconhecimento do cliente em relação às características do produto, a melhor instalação, a maneira de fazer... Isso é um problema. Hoje a equipe de suporte, ela trabalha muito para tentar resolver isso. Mas também, você exigir de um menino que foi treinado para conhecer o nosso software, que ele conheça lá porque você resolveu usar a última versão da câmera X ou a última versão do painel Y, ele conheça, não, peraí, vamos devagar. Tem tecnologia que está surgindo agora. E na nossa época era pouca. Tipo, o crescimento começou lento e eram poucos fabricantes. Então... era tranquilo, todo mundo usava praticamente a mesma marca. Era fácil de você resolver. Agora não é mais. Então, exige um treinamento, exige uma capacitação. Então, a gente hoje está batendo muito nisso e a gente vai trabalhar muito essa questão de podcast também por causa disso, trazer fabricantes para cá, para conversar e mostrar essa coisa. Cara, você tem que capacitar teu colaborador. Eu capacito os meus. Você participa disso, você sabe que o curso lá é aberto, o pessoal está toda hora trocando tecnologia, a gente está toda hora trazendo coisa nova para o pessoal aprender, trabalhar melhor. O cliente tem que fazer isso do lado dele. A gente nota que existe uma dificuldade em o cliente, alguns deles, lerem manuais, entenderem. Às vezes a gente pega técnico de instalação que não sabe configurar uma central. Poxa, o que a gente vai poder ajudar nisso aí, né? Então... existe uma lacuna. Existe. Grande, né? E essa nós vamos ter que cobrir de alguma forma, tá? Quem sabe daqui a pouquinho eu monte lá a Alarm University, né? Pode. Não tem a Universidade do Hambúrguer do McDonald's, por que eu não vou criar a Universidade do Alarme, né? Certo? Vamos tentar fazer alguma... porque realmente falta capacitação no mercado, tanto para operação e assim, não só na parte técnica, a gente vê muitas vezes na definição operacional. Eu tenho gestores operacionais que mesmo a gente dando a ferramenta, ele não, vamos dizer assim, não é que não sabe usar, ele não sabe qual é a informação que ele traz. Então convencionou-se lá que todo mundo que está do lado esquerdo do mapa da cidade é setor bravo, todo mundo está do lado direito é setor alfa. Só que de repente a equipe comercial começou a vender muito do lado esquerdo da cidade. E aí daqui a pouquinho eu tenho um tático que está cuidando de 300 alarmes de um lado e o outro cuidando de 1.200. E o gerente operacional foi capaz de reorganizar o mapa e dizer assim, não, eu vou redistribuir essa área, vou fazer uma diagonal para ficar 700 para ficar mais fácil. Não, ele não fez isso. E aí ele está com um problema de operação e ele não sabe por quê. E aí você vai, aquela história, daí a proximidade do cliente. Você vai, está conversando, o cara começa a contar dos problemas dele. Mas como é que você está fazendo isso? É porque assim, então sempre foi assim, né? Quando eu cheguei já era assim. Aí você vai lá e diz, não, peraí, vamos usar o GeoTrack aqui, ó. Cara, ele mapeou aqui, ó. O GeoTrack já mapeou aqui. Cara, você tá com muito cliente para esse lado aqui. Faz o seguinte, faz a divisão desse jeito aqui, muda o cadastro de todo mundo aqui e vai ficar melhor. Passado um tempo, o cara te liga e diz, puta, você tinha razão, melhorou bastante, agora eu vou começar a acompanhar usando essa ferramenta. Então, falta ainda... Às vezes sair um pouquinho da casinha, isso, ou dar um passo atrás, né? Mais gestão mesmo, né? Exatamente. É o que a gente fez isso durante 28 anos, várias vezes. Veja, um dia, cliente também, né, para o pessoal da Embrasil, nós estamos pegando alguma segurança de banco aqui e tal, eles têm câmeras que são... Cara, a câmera era visualizada com uma placa de vídeo que era conectada via modem discado, uma coisa louca. Que loucura. Primeiras placas de vídeo que existiram no mercado.
tem como botar isso no Iris? Fizemos. Demorou uns 2 meses. Com discada ainda. Foi o primeiro software de monitoramento que trazia a imagem de uma câmera dentro do software. Devia ser maravilhosa a imagem, mas não trazia. era o VMS, não, trazia. 4K, não, né? Mas tá ótimo, tá trazendo, entendeu? Caramba. Começamos por esse lado. Em cima disso, Ronald, nesses 28 anos aí, o que você acha que teve de evoluções tecnológicas que o Iris se aproveitou ou esteve à frente para que a gente continuasse sempre evoluindo e os clientes aderindo? Você falou da câmera. O que mais que teve que você lembra? A GPR, o monitoramento por GPRS também foi uma coisa louca, né? Cláudio da 3i Corporation, hoje é Corporation, mas na época era 3i Soluções, né? Ele estava visitando um cliente nosso no norte do Paraná. E foi muito divertido isso, porque eu tinha uma salinha dentro de um escritório de uma empresa de segurança aqui de Ponta Grossa, ProGuard, do meu amigo Álvaro Carlinhos, que me cederam essa sala para montar a empresa lá. Era eu e o Malco estagiário. 2? Era 2. Literalmente. Eu ajudava na operação da ProGuard e para poder compensar, e a empresa Iris ficava lá. Né? E aí me liga o tal do Cláudio lá. Falou, Cláudio, Ronald, sim, tal, fui indicado por um cliente teu aqui de Londrina, queria mostrar um negócio que a gente faz com painel de alarme. Falei, bom, tô aqui, não, é que eu tô voltando, eu queria saber se eu posso passar em Ponta Grossa. Passa, vamos conversar. Aí o cara chega lá, parecia um pastor evangélico, né? Camisinha branca, cravatinha preta, calcinha preta, lembro até hoje, entrou na porta da ProGuard, pastinha preta a pastinha embaixo do braço. E aí, cara, não, é que eu faço um negócio aqui que faz o painel de alarme se comunicar por celular. Opa. Como assim? Não, tem um módulozinho aqui e tal, assim, cara, dá pra testar isso aqui agora? Você já tinha ali o parceiro? Exatamente. Não, mas tem que ligar meu software aqui e tal. Falei, não, tudo bem, me dá teu software aqui, como é que a gente faz isso? Simula uma receptora? Simula uma Denko, beleza, daqui que a gente configura. Montamos uma máquina na hora, fizemos funcionar, ele ligou e tal, pegou uma central que estava no estoque da ProGuard, botou lá e, cara, aquilo comunicou fora da linha telefônica. Eu lembro a cara da sombra do Marcos. O Marcos olhava aquilo, cara do céu, que doideira. E aí eu expando, né? Nossa. Eu não tenho mais problema de linha telefônica, agora eu vou usar celular. Porque na época, vou usar celular. Então vamos usar celular. GPRS, comunicação, puta. Cláudio, eu olhei ele, não, se o senhor tiver interesse, tá? Eu falei, olha, cara, aqui se a ProGuard quiser comprar, ela compra. Mas, sinceramente, você sabe o que você tem na tua mão? Ele não fazia ideia, talvez. Falei, vamos fazer o seguinte, você tá voltando para São Paulo? Ele, não, vou para Curitiba. Eu falei, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, me dê alguns minutos, eu vou te dar uma lista de pessoas que você vai conhecer em Curitiba. Eu vou te dar os endereços. Passei a mão no telefone. Áureo da G5. Áureo, tem um cara que você precisa conhecer. Você não acredita no que eu tô vendo aqui. Não, cara, me dá meia hora amanhã para um cidadão, porque eu preciso que você veja isso. Né? Áureo, não, manda o cara aqui, sem saber o que era. Mesma coisa. Viu, só? Preciso da tua ajuda, cara. Preciso que você veja um negócio. Não, manda aqui pro Roica, que o Roica vê. E assim... Ligamos uns 10 conhecidos lá de Curitiba, que a gente tinha bastante relação. Quero que vocês conheçam esse cara. Sem brincadeira. O Cláudio saiu de lá e falou, ele ligou para agradecer. Ele falou, cara, eu saí de lá sem... Eu não tenho equipamento para produzir ainda. O que eu estou mandando aqui é demonstração. Eu estou saindo com pedido dos teus clientes. E porque eu estou falando que vai funcionar com o Iris também, porque a gente já fez funcionar. Né? Então o GPRS foi um marco, assim, pá! Tipo... Para as empresas foi um marco também, porque saiu da linha, eu me desprendi do rádio. O rádio não prometeu ter antena, autorização da Anatel. De repente eu não preciso mais nada disso. Eu ponho um chipzinho nesse módulo aqui, gasto quentão no módulo e vamos embora. Porque o rádio eu teria que ter um transmissor, um receptor, poder colocar em algum lugar ou não, dependendo do lugar não poderia. E o celular já era uma solução nacional, né? Exatamente. Antigamente a gente tinha backup celular. Você pegava o Motorola StarTAC, pegava o cabo dele, plugava e deixava ele na caixa do alarme, era o backup. Se a linha telefônica faltasse, o celular avisava. Entendi. Fazia uma ligação analógica ainda. De repente era digital, era transmissão de dados, cara. Caramba. E aí, logo na sequência do cloud, sim, o Web veio nisso, os outros fabricantes, Intelbras começaram a correr atrás disso e de repente tá todo mundo com módulo GPRS. Então foi um boom. Nossa. Do GPRS para você ligar na internet direto, fazer cabo daí, ou Wi-Fi, assim, também, daí, né? 3 anos. A coisa, pá, já de novo, porque daí começou a internet popularizar também nas casas das pessoas, começou a ficar uma coisa, tudo virou internet. Do internet para IoT também foi uma coisa. A mesma coisa aconteceu com as câmeras. Câmera era analógica, câmera a gente trabalhava local, gravando local. Daqui a pouquinho surgiu a primeira IP, daqui a pouquinho o DVR estava IP. Né? A coisa assim,
Em 8 anos, Jonas, virou de ponta cabeça. GPS também, né? Geolocalização. Geolocalização, nós trabalhamos com isso lá desde os primórdios, ainda quando era via satélite, tá? E de repente deu um boom, foi pro celular, a coisa... Então, assim, você sabe que existe um postulado na RTI chamado Lei de Moore, né? Quando dobra a cada X tempos. Os equipamentos caem de preço. A cada 6 meses, eles caem 50% do preço e dobram a capacidade. Né? Tá? Isso, para quem, como eu, vamos dizer assim, formado em 1986, que viu a informática vir para o Brasil, o primeiro PC, o primeiro Windows e tal, a gente sabe que isso existia na informática. Eu vejo isso hoje na área de tecnologia de segurança. A cada 6 meses, nós temos equipamentos mais potentes, mais velozes, com mais recursos, metade do preço. A coisa assim está pegando um volume gigantesco. Câmera 4K, há 2 anos atrás, custava R$10 mil. Hoje você tira uma por 2.500. 4K. Filmagem 4K. Qual é o problema que nós estamos enfrentando agora? Banda para isso. Aqui, né, no Brasil. Onde é inventado. Em alguns lugares, Paraguai também. Provavelmente esses equipamentos são internacionais. China, Estados Unidos, lá a banda é gigantesca. Exatamente. Né? Então nós vamos passar por problemas ainda de banda. O cliente entender também, assim, viu? Eu tenho 70 câmeras transmitindo a 4K. Você está falando de blocos de 24 blocos de 2048 bytes, 2 mega. Ou seja, está falando em 48 megas sendo transmitido. Se você tem 10 câmeras dessa que você está puxando o sinal, tua internet já foi. 500 megas já era. Exatamente. Então, até isso o pessoal do suporte faz. Ensina o cliente a fazer conta. Conta, né? É conta simples. É conta simples, viu? Não vai dar. Às vezes o cliente... não, eu tenho uma internet boa, bem rápida. Eu acesso os vídeos aqui do YouTube, mas ele não faz a ideia, tem uma internet boa, rápida. A secretária está pesquisando, o operador está assistindo o vídeo no YouTube, ele está ouvindo Spotify. Na mesma rede, que é Wi-Fi. Aí você pode ter 500 mega, mas o teu Wi-Fi não é 500 mega, tá? E aí começa a coisa cair, daí começa a travar. Quem sente primeiro? Isso é uma coisa que a gente passou durante 28 anos. Qual o software que primeiro apanha de qualquer problema? O Iris. Por quê? O Iris está 24 horas ligado. Ele está ali, correndinho os eventos. Qualquer coisa ele dá um gargalo ali. Se você carrega o Word na sua máquina, você carregou, está digitando o texto, você está em memória. Se o seu HD deu pau, se você teve problema de memória, você não vai sentir. Você vai sentir a hora que você tentar salvar, daí ele vai travar. Senão ninguém não tem nenhum. O Iris não. Ele está executando 7 mil operações por segundo na sua máquina, enquanto ele está ligado. Então, qualquer coisinha que aconteça nesse ambiente de rede, nesse ambiente da máquina, na estrutura, vai afetar ele e ele vai ser o primeiro a mostrar uma telinha de erro, dizer, tô com problema. Então, quem que não presta? O Iris. Não é a minha máquina, não é meu Windows, não é meu operador, não. É o Iris. É o Iris que não presta. Você assim, você está falando isso com mágoa? Não, mas a gente aprendeu que o mercado é assim. É como ir no médico, o médico notou que você tem algum problema e eu odiar o médico que... me diagnosticou com uma doença. Não adianta, né? Não adianta. Você só aprende, você vai aprendendo. Eu falei, esse caminhar foi um aprendizado, tá? De muita coisa. De tecnologia, mas também de relação, de pessoa, de explicação, de modelo, né? Houve uma época, Jonas, são aprendizados, houve uma época que eu comecei a ficar muito irritado com algumas coisas que aconteciam em relação aos clientes. E comecei a ficar bravo com isso. E muitas vezes, dentro da equipe de suporte, eu acabava externalizando. Pô, esse cliente é um chato. E, como eu falei, eu não nasci empresário, tá? Eu sou um cara técnico, né? E estão falando mal do meu filho, né? Eu não sou comercial. Eu não sou o cara que dá sorrisinho amarelo, né? Eu falo a verdade. E eu comecei a fazer isso. Em 2 meses eu senti que minha equipe de suporte começou a tratar mal o cliente. E eu comecei a brigar com a equipe de suporte. Por que vocês estão tratando mal o cliente? Pô, o senhor mesmo fala que ele é um chato. É reflexo do que tem... Reflexo da gestão, cara. Exato. Eu tive que aprender isso. É aprendizado. As tuas ações são percebidas pela sua equipe, pelos seus clientes, pelos seus fornecedores. Né? O Fernando Henrique Cardoso diz assim, eu não sou presidente, eu estou presidente. Estou presidente. Exatamente. Eu estou dono da Iris. Tá? Eu estou CEO da Iris. Então, as minhas ações refletem em toda a minha equipe. E refletem no meu software, refletem na minha relação com os meus clientes. É uma coisa que se aprende. Você não nasce sabendo, você vai percebendo. Graças a Deus, alguns percebem cedo, outros um pouquinho mais tarde, como eu, e outros não aprendem e acabam quebrando, tá? Mas faz parte da coisa. Eu, graças a Deus, sou o cara que fala pra caralho, né? Eu falo muito.
Mas esse falar também ajuda a gente se relacionar com os clientes. Então, tantos nomes, ontem eu fiz, sabendo que a gente vinha gravar, eu fui tentando lembrar e vou pedir perdão. Tem muita gente que mora no meu coração e eu não vou trazer o nome aqui hoje, tá? Se fosse fazer um letreiro tipo Star Wars no fechamento ali, nós ia passar 1 hora só passando os nomes. Créditos ali, os né? créditos de tanta gente que participou disso com a Sim, gente. são 28 anos. São 28 anos. E você não é uma máquina, não tem como lembrar tudo. O Alzheimer ainda, Alzheimer, né? O Alzheimer não me permite, né? Mas a gente tem pessoas que sempre assim... O mais recente, vou colocar assim, de pessoas que eu devo agradecer efetivamente, né? Mário Ma da Hikvision. Assim, o que o chinês tem a ver com isso, com eles, né? Estamos lá, um dia conversando, o Mário vem com a equipe comercial dele mostrar no cliente nosso o Hike Central, que é o produto deles, e tal, assim, tem que integrar. Eu estou na reunião também, nos conhecemos, conversamos. Falei, legal, pô, vamos tentar uma integração, porque a gente estava no projeto Cidade Segura, né, que aí eu tenho que agradecer o Fernando Ribas da Intercept, que acreditou no projeto pra caramba e nos apoia até hoje para ajudar a fazer o Cidade Segura crescer, parceirão pra caramba, né? E conversando tal, vamos tentar integrar tal. O Mário chega para mim, não, Ronald, vamos fazer uma coisa melhor, vamos unir as equipes, bota a tua equipe com a minha da China e a gente vai fazer o ID Central, vai ser para vocês, vamos portar do jeito que vocês precisam esse software. Cara, tu sabe, assim, eu ainda me acho uma empresinha, tá? Vem um gigante lá da China, eu ainda me acho uma Ponta empresinha. Grossa. O cara tem presença mundial, tal, senta com você, na maior simplicidade ali, dá pra gente fazer junto, eu acho que vai ser muito bom. Você vai ter a confiança do cara, acreditar numa empresinha, que pode fazer um produto diferenciado, ajudar ele a abrir mercado no país, e foi o que nós fizemos. 1 ano, cara, 1 ano, equipe no Canadá, equipe na China, equipe no Brasil, corre, briga, não funciona, dá pau, troca a versão, tal. Saiu, o software tá aí, Cidade Segura tá bem, Iris Centro tá indo bem. Vende pra caramba e é um produto excelente, bem feito. Sim, uma solução muito bonita. Tá, muitos recursos e tudo. Então, putz, posso me julgar um cara abençoado por Deus, ou de muita sorte, dependendo da fé de cada um, né? Por ter essas pessoas que vêm somar, as pessoas que vêm acreditar na gente. Eu acho que isso é uma bênção e também é prova da capacidade da equipe. Sim. Assim, se eu fosse um porra louca, se eu fosse um cara que não desse atenção pra ninguém, quem sabe isso não acontecesse. E a gente vai conversandinho. E é fruto do trabalho também. Sim. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem sorte. Eu acho que é isso, nos prepara para oportunidades. E felizmente foi a vez, nossa, de aproveitar essa oportunidade que chegou devido aos 28 anos de histórico de trabalho. Né? Se de repente não tivesse esse histórico, não tivesse essa parceria. Porque é um tiro no escuro. Então talvez tenha um pouquinho de sorte, um pouquinho de fé, mas muito de trabalho. Isso com certeza. Assim, trabalho eu sou viciado em trabalho. Minha esposa, a família, de vez em quando até reclama, porque e os meninos brincam, né? Assim, sábado, 3 horas da tarde, desativou o alarme. Quem que tá lá? Seu Ronald, tá? Porque lembrou que, putz, isso aqui nós podíamos fazer um teste. Eu hoje já não programo tanto, mas eu adoro fazer teste. Quando eu invoco que alguma coisa podia funcionar de uma forma diferente, eu vou pro laboratório. E fico lá trancado até descobrir, e daí chego os meninos no dia seguinte, viu, eu li um artigo, eu fiz um testezinho de um negócio aqui e tal, dá uma olhada para mim se dá para melhorar isso aqui. E aí sai um produto, ou sai uma melhoria enorme num produto, tá? Mas hoje, assim, dizer que eu tenho muito tempo para programar, infelizmente não tenho. Se eu tenho, também não tenho muito tempo. Sou um cara hoje dividido, né? Atender cliente comercial, administração, programação, suporte. Você tem que dar atenção para todo mundo e de vez em quando isso cansa um pouco. E a gente acaba perdendo um pouco do contato com aquele que você queria ter, né? Isso ainda, como digo, estamos aqui gravando vídeo, né? Legal? Pode ter certeza que alguém ligou nesse celular que tá bravo comigo porque não conseguiu falar comigo. Mas é evolução também. Sim, né? Faz parte. Vamos devagarzinho, a gente vai. Eu ainda sinto um pouco de falta do contato pessoal com os clientes. Eu tenho contato com alguns, principalmente com os mais antigos, né? Certo? Aí ontem, conversando com o Thiago Denner, né? Tecnoseg Goiânia, né? Cara, cliente há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Caramba. Tá?
Paulo da Mastertech, dono do Fabrico Gregor, que é o ERP que os nossos clientes utilizam, né? Cara, Paulo tá com a gente há 17 anos. Nos conhecemos lá na G5. Né? É uma vida mesmo. Veja assim, minha filha tinha 2 anos de idade quando eu comecei a parceria com o Paulo. Minha filha está se formando na faculdade. Olha aí. Tá? Coisa de louco, né? Muito legal. Entendeu? Então a coisa... E é legal, né? Porque é relação duradoura, que é o que a gente hoje procura com os clientes. Uhum. Tem casamento que não dura tudo isso. Né? Isso eu não vou falar, que faz parte da minha vida pessoal. Vamos lá. Eu tô casado há 23 anos, né? Mas essa relação duradoura, que é uma relação de confiança, é uma relação de trabalho, de você ajudar a resolver, de você ajudar a fazer, de você crescer junto com o cliente. Cara, pega lá, vamos pegar Intercept, Fernando Ribas, né? Depois você cobra o cachê, Fernando, tá? Cara, conheci o Fernando porque ele comprou uma receptora na Alarma e ganhou um íris e precisava que instalasse. O Starlo me ligou, viu, tem um cliente aqui em Curitiba, você precisa instalar lá para ele que eu não tenho tempo de atender ele. Tá bom, fui para Curitiba, já estava morando em Ponta Grossa, fui para Curitiba, sentei lá, conheci o Ismael, que era o primeiro operador que ele tinha contratado, e instalei o software de uma receptora Vectra, né? E botamos para funcionar. Ele tinha 10 alarmes. Isso 20 anos atrás, né? Mais até um pouquinho, quem sabe. Hoje nós falamos, pois é, era Intercept, vamos fazer assim, hoje é o grupo Intercept. Presença Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, rastreamento, vigilância. A coisa pegou enorme, né? Mas a gente tava lá, cara. Acompanhou, estava no início, ajudou o problema que aconteceu, a gente, uma madrugada de problema com máquina, estava lá acordado para tentar ajudar a resolver, entendeu? E assim por diante. Se você pegar, muito cliente tem esse tipo de história com a gente, né? Certo? De briga, de dizer, não, eu tô certo e você tá errado, se xingar e tal, e de solução. Mas isso é o relacionamento, não é um relacionamento paz e amor, tudo que se diz eu aceito. Não, a gente discute, a gente briga, a gente vive, mas a gente cria proximidade com isso e confiança. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala de termo parceria, isso está incluso. Nos momentos bons é fácil ser parceiro. E nos momentos ruins? Quando está se degladiando. Tá de mal com o outro, mas temos que trabalhar junto para que algo seja resolvido, né? E quando a gente olha a nossa história, isso que assim, é o que mais me orgulha. As parcerias, tanto com o cliente, com colaboradores. Eu falei, gente que saiu. Não está mais com a gente, mas não bateu a porta e eu não bati a porta. E que eu posso passar a mão no telefone, posso citar, nossa gente, nomes e nomes assim, de pessoas que hoje estão muito bem em outras profissões, ou da mesma profissão, mas se evoluíram gigantescamente, e eu, lamentavelmente, não tinha condições de bancar o salário que eles pretendiam, né? Mas que por algum tempo fizeram parte da nossa história, contribuíram para a evolução do sistema, tá? E hoje ainda são amigos que você pode passar a mão no telefone e dizer, cara, eu tô com um problema, cara, eu preciso de uma ajuda aqui, você consegue me indicar alguém que saiba sobre isso? Tem essa relação, não é aquela coisa fechada, nós somos muito bons, sabemos tudo o que fazemos, né? Da mesma forma com os clientes, mesmo que tenha deixado de ser cliente, eu tenho a tranquilidade de ligar e dizer, viu, tô com um produto novo, lançamos o GuardTour, né? GuardTour. Sistema de ronda, fantástico, para empresa de vigilância, legal pra caramba. Tem um ex-cliente nosso, saiu da área de monitoramento, né? Eu falei, cara, será? Custa incomodar, né? Certo? Como diz a minha avó, quem tem amigo não morre pagão. Então, passei no telefone aqui. Ô, Rony, quanto tempo? Tudo bem? Pô, mais 2 anos. E aí, como é que você tá? Estamos aqui tocando a vigilância. Tem um produto para você. Quero que você teste para mim. Não, mas eu não tô pensando em comprar, tal. Isso aqui a gente tá lidando com um bastão de ronda ainda, tal. Falei, legal, show de bola. Faz uma coisa para mim, eu confio na tua opinião, cara. Testa para mim. Tá, então, o que eu preciso? Põe no celular aqui, eu tô abrindo uma conta para você vai fazer teste do GuardTour para mim. De boa, fez. Ficou 3 meses testando. Me ajudou a corrigir um monte de coisa. Não tinha problema. Tá? Corrigiu um monte de coisa. Hoje é cliente. Olha aí. No GuardTour. Era íris, deixou de ser íris. Fazia 5 anos que a gente não se falava. Tipo assim, não, mas você ter essa liberdade, porque ninguém saiu batendo porta. E foi tranquila. Relação, cara. É isso que eu ia apontar. A gente tá aqui comemorando o 28 do íris, do produto, etc. Mas o que eu senti nessa conversa contigo é menos produto e mais relação. Mais relação com clientes, com amigos, com funcionários. É isso que parece que
movimenta a nossa empresa, o nosso dia a dia. Lógico, a gente tem que entregar resultados. Mas primeiro a gente só de papo, né, que a gente vive. A satisfação, ela engloba tanto essa entrega de resultado, mas também esse relacionamento, esse vínculo com os clientes, né? Tem que entender assim, do ponto de vista Ronald, que eu acho que a Iris inteira abraça. A gente faz o que faz, Jonas, porque a gente gosta de tecnologia e tem o orgulho de dizer que eu consegui dar a solução de um problema para você, tá? Eu consegui resolver. Isso é o DNA da Iris. Esse orgulho de resolver, de mostrar, eu sei, eu consigo fazer, tá? Eu vou descobrir como faz. Isso está dentro da empresa, tá lá dentro, não tem mais como tirar, certo? É a primeira coisa. E a segunda é justamente assim, a relação. Para que eu entenda qual é o teu problema, eu preciso te ouvir direito. Eu preciso conversar com você. Eu preciso entender como é que você pensa, para daí entender como eu vou conseguir resolver isso de uma maneira que te agrade. Entendeu? Vou dar um exemplo. Até por cada G5, grande problema. Os operadores abrem ordem de serviço repetida ou abrem ordem de serviço para qualquer tipo de alarme que dê um disparo, o operador já está abrindo ordem de serviço. E o Áureo fala, Ronald, eu vou te mandar meu gerente da parte técnica para você tentar resolver isso com ele, porque isso está gerando um custo gigante para nós. Falei, tá, vamos pensar o que podemos fazer. Tá. Enquanto o menino estava saindo de Curitiba, indo ao Ponta Grossa conversar comigo, a gente pegou e, batendo um papo, entre a equipe, assim, cara, e se nós fizéssemos um filtro? Deixasse o operador abrir OS, mas não deixasse ir para o técnico. Falei, pô, legal. Criamos a tal da pré-análise. Coisinha simples. É um flagzinho lá que diz que essa OS está em pré-análise. Ou seja, você abriu primeiro, eu vou analisar para depois liberar para o técnico atender. Tá? Na hora, conversando com o gerente técnico, o Alex, não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, porque não é... Porque ele queria alguma coisa que, tipo, me mande um e-mail quando o cara abrir uma OS para me dizer que ele está fazendo errado. Eu falei, não quero isso, tá? Falei, cara, vamos testar. Não custa nada, eu faço essa alteração no software, a equipe daqui uma semana te entrega, e a gente faz essa alteração no software e vamos testar para ver se funciona. Não, mas daí vai me exigir um cara que fique analisando, tá? Liguei pro Áureo, falei, Áureo, tô com um impasse assim, que vai precisar de um cara que fique analisando. Ele falou, mas é um cara só? Eu falei, na parte da manhã, antes dos técnicos saírem pra rua, alguém tem que ter analisado, sabendo, liberando o que é pro técnico. Ele falou, não, isso aí eu resolvo, cara, eu ponho um supervisor aqui, ele dá uma olhada antes e separa essas OS aqui. Vai me custar 2 horas, mas não tem problema nenhum. Falei, então tá bom, fizemos a alteração e botamos. Cara, reduziu 45% do custo de visita da G5. Caramba. Que é grande. Era grande, né? Gigantesca. Por quê? Porque agora nós filtramos, sabemos o que está duplicado, sabemos o que não tem necessidade, sabemos o que eu resolvo com o processo remoto. Quantas coisas que não precisava, chegava lá, não tinha. Resultado. Esse modelo de trabalho com pré-análise, hoje a gente coloca em todas as empresas e explica como é que funciona. Você pega aí, segue lá, tem um cara que vai trabalhar às 5 horas da manhã. Para fazer esse triagem. Às 8 horas da manhã, todos os técnicos já estão com as suas OS que tem que atender no celular. As que não tem que atender já estão sendo tratadas internamente. Revisadas, aquilo. Exatamente. Então, mas você tinha que entender. Se você fosse só no pedido do cliente, não, eu quero que quando o cara abrir um OS me mande um e-mail. Não vai resolver. Você tem que entender o problema. Vai ser muito na hora, vai estar muito em cima. Você tem que resolver o problema. Você tem que entender o funcionamento dele, entender qual é a necessidade, qual é a dor, como é que eu consigo, para criar alguma coisa que dê solução. Esse é o nosso DNA. Show, muito bom. E para frente, Ronald, nosso futuro? Quais são as expectativas aí? O que é o futuro do mercado? A gente falou muito lá atrás, linha de escada. Aí veio o GPRS, veio o GPS, veio a geolocalização. Tem espaço para coisas novas ainda ou você acha que o mercado chegou no limite? Tem espaço para muita coisa nova. Só que vai mudar muito. Então, assim... Futuro, todo mundo está falando de IA. Veja assim, existe futuro na IA? Muito mesmo. A gente mesmo tem feito testes, está começando a trabalhar alguma coisa e tal. Maravilhado com algumas coisas. Você tem participado disso aí junto com a gente, tem maravilhado com as respostas que a gente tem obtido, né? Então, eu vejo assim, daqui a pouco, muitas ações hoje feitas por operador comandados por uma IA. Isso vai acontecer. Auxiliar, né? Assistência, né? Precisando do custo ainda cair, porque o custo de processamento ainda é alto, tá? Mas à medida que vai caindo, vai popularizando, isso vai descer. Cai naquela história da lei de Moore. Daqui a 6 meses já está mais barato. Então, vai acontecer isso, né?
Aí a embarcada, que são aquelas que estão direto no equipamento, também vai aumentar bastante essa questão. Vai chegar um momento que provavelmente você vai ter painel de alarme e sensor para operação muito específica, ou para comando e controle, ou seja, abrir porta, destravar porta, esse tipo de coisa, acender luz, apagar luz. Então, você vai migrar do alarme para o IoT, internet das coisas de verdade. Tá na nuvem, tá? Então, o alarme faz parte do seu dia a dia e ele conversa com os demais dispositivos da sua casa, inclusive com a sua Alexa, com a sua Siri, meio que de forma automática. Entendeu? Você pegar hoje, você tem o Samsung SmartThings, você tem o Google, esqueci o nome lá da plataforma Google que ele gerencia a IoT, a Amazon tem a dela, todo mundo tem a sua plataforma de IoT, né? Vai acontecer com o alarme, ele vai entrar no IoT, eu já vi equipamentos chineses vindo para nós para teste aqui que já estão nessa vibe de IoT diferente, né? Vai acontecer. As câmeras vão fazer cada vez mais parte do teu dia a dia para tudo. Desde a hora que você entra e reconhece a face para abrir uma porta, até a hora dela dizer que aquela visita desejada está na tua porta, ou uma hora chegar e dizer, como eu já vi um projeto da Samsung numa geladeira lá, que ela diz o que está faltando na tua geladeira pela média do que você compra, tá? Muito louco, né? Então, isso vai fazer parte. Então, vai haver uma conjunção de tudo que você tem em casa de eletrônico junto com a questão do seu alarme. A famosa automação predial que a gente perseguia há 28 anos atrás, a gente falava em automação predial. Tinha um cliente lá na empresa de segurança que eu trabalhava, Irmãos, tá? A gente botava alarme nos prédios. Ainda não, o pessoal, o alarme conseguia comandar o elevador. Já era sensacional. Uau, sensacional. Central de incêndio. Hoje a central de incêndio na Intelbras conversa com eles, integra com a gente. Por quê? Porque é uma necessidade dos condomínios agora que você tenha também o controle do incêndio, do alarme de incêndio fora a segurança. Monitorado, né? Exatamente, tem que ser monitorado. Então, veja que abriu mais um mercado. Mas dentro disso, então, você começa a ver sim que a tecnologia vai ficar mais rápida, e vai exigir do mercado uma especialização maior. E eu acho que o cliente ele não tem que encarar isso como algo ruim, muito pelo contrário. A quantidade de serviços novos que eu posso oferecer para o cliente final, a eficiência, a redução de custo da minha operação, a gente tem visto isso dentro da nossa empresa, acelerando 30%, 40%, 50% de um processamento de alguma coisa que uma pessoa tem que fazer com muito mais precisão. Né? A garantia que aquilo vai funcionar. Eu acho que essa que é a preparação, né? Quem ficar para trás vai patinar. Imagina o seguinte cenário. Vamos pegar um cenário bem simples, tá? Antigamente, 28 anos atrás, vinha o sinal pela linha telefônica, parava na tua receptora, no teu softwarezinho, lá, pim, 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 pim. Tem violação, zona 1, cozinha. Você pegava, passava a mão no rádio, né? QAP, Alpha 4, aí, né? Passava a informação, né? Violação, cliente tal, a viatura se deslocava, chegava a passar pelo rádio, o operador anotava, era esse o tráfego, né? Mas a maior parte no rádio ali você batendo e o sistema só te dando informação da violação. 28 anos se passam. O que eu faço hoje? Mãe. Veio um disparo por internet, já não veio pela linha de escada, veio por internet, notificou o sistema que o operador vai pegar e só vai dizer qual é a viatura que está a caminho pela proximidade, porque ele sabe qual é que está mais próximo que o sistema indicou. O cara vai receber isso no aplicativo. Quando ele chegar no local, o próprio sistema vai dizer que está no local. Tá? Já vai informar o operador. E o próprio segurança pode tirar foto do local, preencher o seu relatório e fechar dentro do sistema. Pronto. Eu tirei um monte de coisa. Agora vamos melhorar um pouquinho mais. Muitas empresas dos clientes nossos, a situação atual ainda, nós estamos falando, passou 28 anos, tá? Muitos clientes nossos já botam câmera no seu cliente. Então, hoje o operador não vai nem mandar, tá? Ele recebeu o disparo, o sistema vai abrir as câmeras, ele vai dar uma verificada primeiro, não tem nada de alteração que ele perceba, que o operador perceba. Estou falando de um ser humano. Um ser humano aqui local, tá? Então, passou 28 anos, estamos agora aqui, é o que nós fazemos hoje. O operador já recebe as imagens, já dá uma checada, não tem nada diferente e tal. Ele mesmo fecha o procedimento, nem passou para o agente que estava no campo. Então, eu já não desloquei viatura, já diminui minhas equipes de campo, porque eu tenho essa facilidade. Tá ok? Beleza. Não. Silvio Meira postou esses dias na internet um negócio muito louco que diz assim que o homem
demorou 1 milhão de anos para começar a falar e andar. Ele fez uma cronologia muito legal, que daí a gente demorou 50 anos para sair do motor a explosão para o elétrico, e assim por diante. Ele fez uma cronologia muito louca, comparou com a atividade da computação, que tem 60 anos, né? O quanto a gente evoluiu. Ele falou IA. Ele falou, pois é, IA a gente não mede em anos, a gente mede em dias. Olha aí. Só correram 100 dias do primeiro lançamento de IA que nos impressionou. Daqui a 800 dias a IA tomou conta. O mercado entrou em polvorosa. Meu Deus, o Silvio Meira está dizendo que em 800 dias vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. Então, a correria é grande. Mas aí, vamos agora passar. Daqui a 800 dias, segundo meu amigo Silvio Meira, daqui a 800 dias, a câmera verificou que existe a presença de uma pessoa desconhecida. Vai gerar um alerta diretamente pro tático, que estiver mais próximo, porque ela identificou que, segundo as condições de localização e trânsito e ocorrências que aquele tático está trabalhando, esta aqui é a mais prioritária, vai subir ela e vai dizer, esse cara agora tem que atender esse cara aqui. Que vai me dar um menor custo de deslocamento, de trabalho. E já vai um segundo, registrar a evidência daquela pessoa, daquela proximidade no próprio sistema, já vai fazer análise e vai registrar a evidência para estar disponível no celular do cliente, que vai ser notificado quando a operação for terminada. Parece maluco, parece mágica quando tá falando, mas é o que a gente tá testando. É o que a gente tá testando. É o que a gente tá testando já. Tá? Né? Então, assim, isso vai causar impacto no mercado de trabalho, isso vai causar impacto nas empresas de segurança, porque isso reduz custo, mas ao mesmo tempo também, um operador que está me ouvindo hoje, pelo amor de Deus, cara, estuda para você ser o cara que vai fazer o treinamento dessa IA. Estuda para ser o cara que vai ensinar como faz a melhor configuração de uma câmera, porque isso tudo tem que ser configurado e é complicado configurar isso, não é fácil, né? Você é o cara que vai fazer o projeto de instalação desse cliente. Eu tô me especializando nisso, eu tô fazendo agora uma coisa chamada engenharia de prompt, que é como você deve montar os comandos ou as perguntas para que a IA entenda. A IA é um processamento, ela não é um ser humano. Eu tenho que ensinar ela de uma maneira correta para ela aprender o que eu quero que ela responda. Então, se não é seu filho que falar palavrão é bonito, ele vai falar palavrão. Ele vai falar palavrão na frente da sua avó. E aí? Você vai brigar com ele? Não, foi você que tinha. Toda vez que ele dizia lá algum palavrão, você dizia, que bonitinho, tá aprendendo, né? Dá um doce, Pois é, agora ele falou na frente da sua avó, acabou-se, né? E o que eu acho legal, Ronald, é que você não precisa ser de TI para ir para essa área de inteligência artificial. Porque ela é feita é uma linguagem humana. Então você só precisa saber pensar e raciocinar o que você gostaria. Não precisa saber de C, if, else, linguagem de programação, nem nada. Se souber, ajuda. Mas se não souber, tem possibilidades infinitas aí. Então eu também não vejo uma extinção de cargos. Eu vejo uma evolução dos próprios cargos. Porque eu não vou conseguir treinar uma IA suficientemente bem se eu não conheço a operação. Sim, não adianta. Você tem que ter conhecimento, tem que ter cultura, tem que ter experiência. Outro dia tinha um cara falando isso, numa discussão conosco sobre isso, justamente assim, se você pegar um terraplanista para treinar uma IA, a IA que ele treinou, você perguntar, a Terra é plana. E ela vai conseguir convencer muita gente. Exatamente, porque ela vai ter vários argumentos, que a gente vê na internet vários argumentos. Você pega todos esses textos e joga, né? Daqui a pouquinho, aquela IA vai dizer para você que a Terra é plana e vai te provar por A mais B que a Terra é plana. Então, é isso, entendeu? Então eu falo assim, estuda, cara, estuda, começa a aprender, porque isso vai tomar conta do mundo. E isso vai para a área de tecnologia em questão de meses. Parafraseando Silvio Meira, 800 dias. Não é uma coisa que vai surgir daqui a anos. Não, já está acontecendo, gente. Já está acontecendo. E se vocês começarem agora, vocês vão estar à frente. Exatamente. Invista uma parte do teu tempo, invista um pouquinho do seu dinheiro para aprender alguma coisa sobre isso, porque vai ser importante daqui a alguns anos. E a segurança hoje acompanha muito a TI. Nós vamos para esse lado, tá? Vai melhorar a tecnologia de detecção, vai melhorar a tecnologia de detecção de rosto, isso tudo vai melhorar porque são algoritmos, é natural. Vai surgir algum tipo de modelo de transmissão diferente, né? Tem aí o Elon Musk com a rede satélite dele, já testei e realmente funciona aquele negócio, rapaz, para internet. Agora eu tenho a possibilidade de não usar mais chip celular, então eu vou ter internet remota no cliente, eu vou monitorar a fazenda. Sim, coisas que não chegava sinal, não chegava nada. E aí eu vou botar um drone na fazenda, que vai ser comandado por essa IA numa detecção para o drone fazer a observação. Ron, você tá louco? Não, já vi isso funcionando. Já tem empresas fazendo irrigação, plantio por drone via IA.
que é agrícola. Gente, é agrícola, que era trator inchado antigamente. Hoje tá tudo automatizado. Mas por que o cara vai botar isso? Você sabe quanto custa uma cabeça de gado, amigo? Tá? E os caras param. Você sabe como é que rouba, como é que pega a cabeça de gado? Rouba, o cara para do lado da cerca, o gado mais próximo, ele dá um jeitinho de puxar, laça e puxa o gado para perto da cerca, ele carneia ali na beira da estrada. Caramba. Tá? Tem um colega nosso que faz segurança do agro, e ele fala, cara, é horrível. Você chega lá, só tem o esqueleto. Se você não ficar esperto, não, hoje eles fazem monitoramento de campo por drone. Lá. O cara para um caminhão e carneia o boi ali na cerca. É muito grande, né? Então, para pegar a extensão... Ele está no meio do mato. De um pasto, de noite, muito grande, ninguém viu. Então, ou seja, abre mercados diferentes também. Vai abrir mercados diferentes. Vai abrir mercados... Porque a internet vai atingir qualquer lugar. A inteligência artificial vai te ajudar bastante. Então, o drone ou qualquer outro tipo de robô vai poder te dar a presença que você não tinha, né? Como assim? Os próprios clientes finais vão querer mais recursos, vão ser mais exigentes. Né? Se eu tenho uma casa toda automatizada, com Alexa, com um robozinho, eu não vou querer ter um alarme pré-histórico, né? Quero que seja um negócio integrado no meu celular, que eu possa dar comando de voz, que eu possa conversar, enfim. Sim, né? Que eu possa do meu carro dizer... Alexa, liga o alarme. Eu acho que a voz tem esse poder. A gente quer poder comandar as coisas por voz, né? Ligue a minha casa. É que a gente vê muito isso em filme, etc. Liga a luz. Star Trek, né? 2 para subir. Desliga o alarme e já vai gelando minha cervejinha lá. É isso que a gente quer, né? Então, por aí. Então, o futuro é esse. E é rápido. Não é um futuro lá longe, é agora. Tu não vai falar, infelizmente, acho que a idade não vai permitir também que você fale comigo daqui a 28 anos de volta, tá? Mas eu espero que sim. Você pode dar, mas eu não garanto eu. 55 já. Mas assim, cara, nós não estamos falando mais de passar 28 anos, já trilhamos um caminho muito grande. Agora o caminho é mais curto e os passos têm que ser mais rápidos. Então, nós estamos falando assim, nós fizermos 30 anos, vamos fazer outro podcast. Eu vou estar vivo até lá, garanto pra você também. Nós vamos fazer junto outro podcast. E nós vamos fazer 30 anos. Comparando com esse aqui. E aí, de repente, Elis, passa para nós daí um review. Você falou isso, cara, tá acontecendo. Você falou nossa, isso já é atrasado, já estamos lá na frente. Em 2 anos. Em 2 anos. Tá. Roland, vamos encerrar então. 28 anos, boas histórias. Provavelmente teria muito mais, mas a gente tem um tempo limitado para fazer. Eu deixo aberto aí para você agradecer. Já falou de bastante gente. Não quero que você esqueça ninguém, para ninguém ficar brabo. Isso vai ser difícil, cara. Assim, tem tanto nome, Joga a culpa no Alzheimer aí, exatamente, que tá tudo certo. Vou pedir desculpas a tantos amigos que nos apoiaram ao longo dos 28 anos, acreditaram na gente, clientes, colaboradores, fabricantes, gente que participou da nossa jornada e a gente participou da jornada deles. De aprendizado, de crescimento, eu acho que isso para mim é muito importante, tá? Saber que de alguma maneira a gente caminhou junto e conseguiu criar uma coisa nova, conseguiu aprender, conseguiu ganhar dinheiro é consequência quando você faz o que você gosta. E eu gosto do que eu faço, e eu acho que toda a nossa equipe gosta do que a gente faz. É fantástico. E eu quero contar, vamos dizer assim, eu falei, eu não vou estar aqui daqui a 28, a Iris vai estar. Né? Ela vai estar aqui tranquilamente com uma grande empresa e trazendo sempre o que tem mais tecnológico, que tem mais de uso e tal, mas sem perder essa questão do contato, da conversa, do bate-papo, do aprendizado. Eu acho que todos nós temos a ganhar com isso. Então eu agradeço de coração, peço de novo, muita gente vai passando os nomes na cabeça e daí você diz, putz, mas se eu falar de fulano, eu vou esquecer ciclano, então sintam-se abraçados e beijados e agraciados, e eu agradeço muito por estarem conosco de alguma forma durante esses 28 anos. Desculpe se eu não lembrei de vários nomes que pertenceram na minha vida aqui. Falei que agora a Elis vai providenciar para nós o letreiro do Star Wars, vai ficar correndo com nomes e nomes e nomes e nomes, que de A a Z, cara, dá mais de 1000 pessoas aí que de alguma forma colaboraram para o nosso crescimento, para a nossa história, para o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Bom, gente, é isso. Eu agradeço também, Roland, detentor da palavra, que até preferi deixar muito mais ele contar a história, porque é a empresa dele, é o sangue dele que está nisso ali, né? Para todos que acompanharam, eu agradeço. A gente está tendo um retorno muito bacana desses podcasts aí. É um projeto que
A gente esperava X e tá vindo Y, né? A gente já teve 2 ali bem interessantes. Esse foi mais um contando a história da Iris. E eu convido vocês para assistirem os próximos que estão por vir aí. Com certeza, todos convidados aí, porque vai ter muita coisa. Eu falei assim, o projeto começou a dar certo, né, Jonas? Sim. E agora a gente já tá com um monte de planos. Podia fazer isso, podia fazer aquilo. Aguarde aí que vai vir muita coisa nova. Se tiver algum tema, algum assunto, algum feedback para passar, comenta no YouTube ou manda pra gente no suporte lá, gente, tá? Obrigado pelo apoio, acho que agradecer também a equipe que ficou, a gente sempre agradece, né? Para nós estarmos, eu e o Ronald aqui, a galera teve que ficar lá na empresa, segurando as pontas, trabalhando, né? Para que as coisas acontecessem normalmente, tá? Então fechou, gente. Eu agradeço. Até uma próxima e valeu.